Você conta o período de vida do beta, a partir do momento que você retira o pai e eles estão por conta própria. A partir do momento que eles ainda estão com o pai, ele ainda está informado. Discordo disso. Você discorda disso, Melker? Discordo disso, ele nasceu. Ele nasceu. Nasceu. Sim, mas eu tô dizendo assim, em termos de Nasceu. projeção para a lavicultura, né? Não, veja só, ele nasceu. Olá, criadores de todo o Brasil. Estamos aqui hoje para passar mais um vídeo com conteúdo voltado para a galera iniciante e falar de mais um erro gravíssimo que ocorre entre os iniciantes nos seus primeiros atos reprodutivos. Inclusive alguns erros que a gente também cometeu bastante, né, Melker? Com certeza. No início da criação. E a gente vem aqui passar para vocês um pouco de conteúdo para que vocês tentem eliminar esse tipo de É coisa. importante a gente passar, e até por experiência própria, como a gente já errou e muitas pessoas erram, pela euforia de querer ter resultado logo. E aí logo nos primeiros momentos a gente quer já ter uma reprodução, né? Quer colocar o casal para reproduzir, quer realmente que venha uma ninhada e que primeiros comece a casais, crescer na e tal. verdade, Você já quer ter resultado, né? Exatamente, são bem empolgantes. A gente vê amigos, alguns criadores que já têm um certo tempo na criação, e com isso a gente fica tão eufórico que a gente começa a cegar para algumas coisas bem simples que se tornam uma coisa muito séria no decorrer da criação. Então, um dos principais erros que acontece entre os iniciantes é justamente a falta de produção de alimento nos primeiros dias de vida do seu filhote, certo? É um erro gravíssimo que ocorre, que pode prejudicar bastante o seu progresso na sua ninhada por causa de 1 ou 2 dias que você não se planejou para produzir aquela alimentação, e é uma parte inicial necessária que ele precisa urgentemente ter aquela alimentação. Então não pode ficar de fora, citar um erro desse, que é a falta de alimentação, né, Mel? Falta de planejamento. A falta de justamente planejamento e alimentação. Né? Esperando essa questão da alimentação. Porque assim, é muito legal a gente estar com um casal, botar para reproduzir, ver aquilo tudo, mas a gente está lidando com vidas. Então assim, no momento que você bota para reproduzir e você tem vários peixes lá, porque são alevinos ainda, mas eles já são vida, então você tem vários lá e não tem aquele cuidado devido para manter eles até a fase adulta. Então assim, no ato reprodutivo você já tem que assumir e ter ciência da responsabilidade que é de estar tomando conta daqueles animais. Então assim, né? na verdade, antes de você botar o peixe para reproduzir, você tem que ter essa noção de que vai precisar de alimento para ele. Existem várias formas de manejo diferente que podem Vários fazer. tipos de alimentação, vai muito também agregada de acordo com o local, né? Região que a galera tem a Que é mais disponibilidade, fácil acesso, né? tem pra um ter. acesso mais fácil, tem como é que digamos assim, um manejo melhor que se adapte ao seu cotidiano, ao seu tempo de vida, né? Com os animais. O principal alimento vivo hoje utilizado, que eu acho essencial e não abro mão, muitos criadores também não utilizam, mas que eu acho primordial, é o napo de artêmia. Então assim, você tem que se planejar antes, tem que procurar antes, é uma coisa que em algumas regiões você não consegue com tanta facilidade, né? Aqui no Nordeste você consegue ter um acesso maior, mas a galera do Sul, a galera do Sudeste, né? Não tem um acesso tão fácil, não tem uma Pessoal disponibilidade. que é do interior e tal, às vezes tem que ir para o centro para poder ter acesso a isso. Então assim, existem alternativas da natureza mesmo que também servem. Então às vezes você tem algum criador que mora próximo e tal, ou se não até uma lagoa, até alguns locais que tem um tipo de alimento, micro-organismo que pode ser utilizado. A questão de trazer coisa assim de um local da natureza é que você também pode estar trazendo problema para sua ninhada, né? Pessoal que gosta de estar coletando planta, coletando alguns tipos de micro-organismo vivo, tem que ficar ciente que aquele local ali que você está coletando aquilo ali
é um local propício para aqueles animais que estão ali, né? Uma gota só daquilo ali pode estar trazendo vários problemas para a sua ninhada toda. Toda a sua reprodução em perigo. É verdade. Na verdade, a gente vai fazer outro vídeo futuramente com esse conteúdo a respeito das dicas e cuidados que você tem que ter com o seu animal. Mas vamos lá, voltando para o nosso conteúdo aqui, que é justamente o tema principal, que é a alimentação dos primeiros dias. Você tem várias opções de fornecer alimentação viva para o seu animal, para os seus alevinos que acabaram de nascer. Como eu falei, o primordial é um nabro de artêmia. Você tem que conseguir o cisto da artêmia. Alguns criadores, alguns iniciantes que estão começando agora, muitas vezes não disponibiliza de ter uma verba ou alguma coisa mais elevada, porque na maioria dos criadores a gente começa com um peixe que alguém deu, com algum amigo que está incentivando. Então, assim, o principal é o nabro de artêmia. Caso você não tenha um acesso ao nabro de artêmia, aqui na equipe Sucatinha a gente faz da seguinte forma: a partir do momento que a gente coloca os animais para o ato reprodutivo, né, para o acasalamento, a partir do momento que a fêmea desova, a gente já adiciona um pedaço de folha de alface, né, que você pode encontrar em qualquer feira, uma coisa bem simples, não tem contraindicação nenhuma. E esse pedaço de alface, com 3 ou 4 dias, ele vai entrar num estado de decomposição que vai começar a gerar micro-organismo vivo, que seria o infusório do alface. Isso aí não vai ser um alimento base para você dar para o seu animal, né? Nutriente suficiente para ele, né, se desenvolver. Né? Exatamente. Mas isso vai lhe ajudar bastante no caso de você não ter se planejado antes com o seu nabro de artêmia. Também tem um microverme também, que em algumas regiões, eu acho que vocês já devem ter visto em alguns outros canais de YouTube, algum pessoal falando a respeito do microverme da aveia, né? Antigamente, quando a gente não tinha tanto acesso ao nabro de artêmia, era muito utilizado o microverme da aveia. Hoje em dia ele ficou um pouco mais de lado, caiu para a 2ª posição. Então, assim, mas tem uma quantidade de nutriente muito maior do que o infusório do alface. Então, assim, é bom dar uma pesquisada antes, se planejar antes a respeito desse tipo de alimentação viva, para não estar passando perrengue botei para cruzar, tem os filhotes, mas não tem alimentação. Então, isso é um problema gravíssimo que a gente vê muito no decorrer essa pergunta: reproduzir meu peixe, tem os alevinos, e agora? O que é que eu vou fazer? Eles aguentam quanto tempo com fome? Então, assim, o animal nasceu... É uma falta de responsabilidade. É verdade. Então, assim, na hora que eu vejo alguém dizendo isso, eu já disse: mas rapaz, por que você fez isso, né? Porque, assim, a gente tá lidando com vidas, como eu já falei. Então, assim, é importantíssimo a gente planejar o que vai fazer no futuro. Independente da distribuição, tem que se ter a responsabilidade, que nem você tá falando, né, Mel? Aquilo ali é vida, né? Aquilo ali necessita, ele não pediu para nascer, você projetou aquilo ali para nascer, então você tem que ter essa responsabilidade já de imediata. Muitas vezes também o iniciante é assim: mas eu adquiri um beta muito top e não consegui filhotes top. Então, assim, vai muito do manejo. Esses diazinhos que você não se planejou para dar alimentação foi crucial no desenvolvimento, no formato de nadadeira, no desenvolvimento geral do alevino. Então, assim, aquele nutriente que ele precisou no início da vida que não teve, lá na frente vai fazer falta e vai gerar algum tipo de deformidade, algum tipo de atraso, de má formação, que você não vai assimilar aqueles dias que passou, porque você está tão eufórico com o crescimento, em querer manter ele vivo de alguma forma, e você vai esquecer alguns pequenos detalhezinhos que você deixou, que lá na frente vai fazer toda a diferença dentro da sua criação. Então, assim, tem que se planejar antes, né, Melkin? Você tem que projetar essas alimentações, tem que pesquisar, procurar saber quem tem, se algum amigo tem, se você tem um acesso mais fácil. Hoje com a internet é muito fácil, né? Se você quiser comprar hoje em dia... O Mercado Livre tá aí, o YouTube tá aí, indica criadores mais próximos. Você consegue criar já o microverme, já tem gente aí mostrando como é que você consegue Inicia criar o até do zero, né? Exatamente. A questão do paramécio, o paramécio também é muito utilizado no começo. Assim, apesar dele não ter um valor proteico muito bom para a questão do desenvolvimento dos alevinos, né? Então, assim, a lavicultura, é importante dizer que essa fase é uma fase larval. Então, assim, ele ainda não é um peixe formado. Ele está formando os órgãos, ele está formando a parte sexual dele, ele está formando toda a estrutura dele, óssea e tudo mais. Então, esse período de lavicultura do beta, ele vai a partir do 3º dia, né? Que já saiu do pai, né? Começa a nadar igual peixe.
até 15, 20 dias ele está nessa formação da mutação de lava para alevino. Então assim, ele já não nasce alevino, ele nasce uma pequena lava, né? Onde com o passar do tempo e de acordo com a projeção que você vai alimentando ele com alguns alimentos proteicos, ele vai entrando nessa mutação de formação de lava para alevino. Então isso? Assim, um bom exemplo disso daí é que, se vocês notarem, assim, eu aconselho geralmente as pessoas que estão reproduzindo, inclusive eu faço ainda muito isso, a reprodução em aquário, para que a gente veja o desenvolvimento deles. Por quê? Porque você vai perceber que ele nem tem a nadadeira perfeita ainda, ele não está em formação, você quase não vê os raios dele, você não vê assim, a questão do labirinto, porque enquanto ele está novinho, você quando chega próximo ao aquário, você consegue perceber que ainda os órgãos eles não estão completamente formados. Ainda estão em estado de formação. E quando ele chega aos 15 dias, você já percebe que ele começa a buscar o ar atmosférico, que antes ele não pegava. Então antes era crucial, na verdade, a questão da água ser bem oxigenada. O oxigênio que está dissolvido na água é importante para eles. Então assim, a qualidade da água nesse período é muito importante. Apesar de a gente introduzir, por exemplo, a questão de alface e tal, mas assim, a gente tem que ter um maior cuidado para que esse período seja muito curto, para a gente já conseguir soltar eles no tanque ou soltar num local um pouco maior, para que eles não sintam essa acidez começando a acontecer na água, as propriedades da água começando a mudar e a questão da amônia começando a ser assim, determinante, na verdade, ser determinante nessa questão do desenvolvimento. Você tem que ter mais ou menos um cálculo, digamos assim, o pessoal que é iniciante agora não vai... Vou passar um pouco da noção que vocês devem ter. Geralmente aqui, vou passar um exemplo bom, a gente reproduz aqui em algumas bacias plásticas de 6 a 8 litros, certo? Naquele mesmo procedimento que vocês já devem ter visto aí no YouTube ou algum criador já informou. Coluna d'água 10 centímetros, água tratada, pH 7.0, adiciona os peixes, bacia 6 litros, equivalente a um pedaço de alface de 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros. Um pedaço tão pequeno desse de alface, mas ele vai proporcionar, quando ele entrar em estado de decomposição, uma quantidade gigantesca de micro-organismo vivo que não vai ser tão proteico para o seu animal, não vai ser aquela proteína monstruosa que ele vai precisar logo, mas ele vai servir como um alimento base para que dê um pouco de tempo de escape para que você consiga esse alimento mais rápido, né? Aí se você, no caso, conseguir não utilizar isso e utilizar o microverme, o paramécio, sabe? Porque assim, é possível conseguir eles, né? Antes da reprodução, como a gente diz, a gente está sugerindo que é a melhor ocasião. A gente já teve problema logo no início, mas agora a gente não tem mais. Por quê? Porque a gente se planeja. Toda vez que a gente vai reproduzir, a gente já tem os alimentos prontos para receber. Então assim, tem um primeiro período, que é o momento que eles estão na vertical, que eles ainda estão consumindo o saco vitelino. Então assim, depois desse período, eles começam a nadar na horizontal, então eles começam a procurar alimento. Nesse período podem ter a questão do verme do vinagre, o microverme, ou a questão do paramécio podem ser utilizados. Vocês têm muita opção no mercado. Não é bom questão da parte da artêmia, usar o cisto de artêmia logo no início, os nápoles por conta do... exatamente. Isso aí mesmo, mestre Mel. Porque justamente eles se movem um pouco mais rápido. Então assim, os alevinos ainda não têm aquela desenvoltura toda para ir coletar. E sem contar que com o paramésio, com o microverme, você consegue também fazer com que a quantidade de indivíduos consiga ser bem maior na ninhada. Porque muitas vezes um nápoles de artêmia que nasce, para um filhote, ele nasce tão maguinho, tão fininho, que nem ele mesmo consegue pegar esse nápoles de artêmia. Inclusive a gente sentiu com os selvagens aqui, né? Que a gente ganhou um casal de bete selvagem belos do nosso amigo Igor. E aí a gente, vamos começar o manejo com a questão de bete selvagens e tal. Então, quando a gente reproduziu e tal, eles não queriam pegar muito a artêmia, né? Tinha que pegar mais paramécio, microverme e tal. Então assim, é importante. Eu já vi até um nápoles de artêmia interessantíssimo isso, puxando um alevino. Ele queria porque queria, mas só que era tão pequeno que ele não conseguia. Não tinha força para poder pegar ele, né? Então assim, então como essa parte é importantíssima os primeiros dias da alimentação deles, para poder conseguir manter a ninhada até a fase adulta, até pelo menos passar essa fase de lavicultura. A parte crucial, né? Os primeiros 5 dias, digamos assim, depois, no caso, os 2 primeiros ele está consumindo saco vitelino,
do terceiro, quarto, quinto. Lembrando, pessoal, que paramécio. A vida do beta, a vida da larva do beta, ela é contada a partir do momento que você retira o macho, certo? Muitos iniciantes, eles se complicam nisso aí. Você conta o período de vida do beta a partir do momento que você retira o pai e eles estão por conta própria. A partir do momento que eles ainda estão com o pai, ele ainda está informado. Você discorda disso, Melk? Discordo disso, ele nasceu. Ele nasceu, saiu do... Nasceu. Sim, mas eu tô dizendo assim, em termos de projeção para a lavicultura, né? Não, veja só, ele nasceu. Ele tá consumindo o saco vitelino, mas ele nasceu. Se não tem, ele tá ali consumindo os nutrientes que vem... Que quando ele sai do ovo, ele tá consumindo já ali. Ele pode não estar nadando por conta própria, mas se eu quiser deixar o macho lá por mais tempo... Por mais tempo, alguns criadores têm que sair, né? Eu já deixei o macho lá por mais de um mês, lá cuidando da ninhada. Na maioria dos atos reprodutivos... Isso é normal entre a gente tá discutindo assim. O importante é vocês verem isso, porque assim, nenhum criador tem aquela formação completa, né? Você tem que se adaptar de acordo com o seu manejo. A gente vai se ajustando e tal, assim, a gente já tem anos de experiência, inclusive quando eu criava, quando eu tinha 11 anos de idade, então assim, os primeiros betas que meu pai me deu, eu queria reproduzir. Então assim, quando eu peguei o casal e tal, que não tinha nada a ver, um amarelo e um outro azul, eu disse assim, eu vou reproduzir porque é o que tem, né? Então consegui reproduzir e tal, e agora, a alimentação. Aí eu tinha um livro que eu tinha comprado, de beta e tal, naquele escasso, tempo, né? Era assim, aí consegui comprar, fui na livraria Cultura, nem me lembro se era Cultura, mas enfim. Histórias de Melk. Aí assim, comprei o livro e tal, consegui fazer a reprodução e eu queria alimento. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei, eles dizem assim que você pode criar o paramécio através da questão de um vaso de planta, ou você coloca sem agrotóxico, sem nada na terra, sem nada químico, na verdade. Então assim, você pega, coloca água e aquela água que fica no potinho, ela tem algum micro-organismo. Então pegava aquilo, colocava dentro de uma garrafa PET, onde tinha o alface, ou se não banana, casca de banana e tal, e aí começava a criar a infusão, né, esse infusório. Então pegava isso e colocava para os alevinos. Então eles conseguiam sobreviver no começo, mas depois eu não tinha artêmia, porque naquela época era raro encontrar, né, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Então não tinha artêmia para conseguir. Você então, tem mais de 20 anos, mas de linhagem não, né? Depois que... Mas assim, de criação de beta, sim, porque eu crio já desde pequenininho. Então assim, eu pegava essa reprodução e aí eu dizia, e agora, o que é que eu vou alimentar? Sabe o que é que eu fazia? Eu saía catando muriçoca na casa, porque eu peguei pra assim... Pra vocês verem o grau de dificuldade que um criador de beta raiz leva... no início então, de sua criação, então, né? Assim, hoje em dia tá uma uva, né, mestre? Foi, isso, eu acho que nessa época eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Então aí eu peguei e disse, poxa, eu sabia que o mosquito botava os ovos na água, que era aquela questão de pegar doença e tal, febre amarela, ou questão de dengue. Na época eu acho que nem tinha dengue, né? Dengue época não 10 tinha. anos pra cá. Mas era assim, o mosquito botava o ovo lá na água. Então eu disse, espera aí, eu vou pegar o mosquito gordinho, né, com sanguezinho e tal, vou botar uns 5 mosquitos dentro de um pote e vou tampar com a redinha para eles não saírem, né, mas também entrar um ar. Mestre Mel, que era eficaz a situação de colocar os ovos? Colocavam. E mestre Mel que tirava linhagem de mosquito, vejam bem. Eu tinha o maior controle para que eles não chegassem à fase adulta. Mas assim, eu pegava essas larvas, assim que nasciam, na verdade, no começo eu pegava as larvas e botava, mas depois que eu comecei a perceber que os ovos eram colocados lá e eu poderia tirar os ovos e já colocar no aquário, aí eu colocava já no aquário dos alevinos. Aí quando então, no nascia... caso, aquele vírus serviria só de jaula, né? De desova. Exato. E você manuseava os ovos com total segurança para que não gerasse a propagação, então, né? Na hora que nascia, os alevinos já iam pegando. Então, assim, agora a taxa de sobrevivência, infelizmente, era muito baixa. Na verdade, ali já ocorria a autoseleção dos mais fortes, não é isso? Porque... Sim, com certeza, né? Mas assim, a questão porque tinha pouco alimento, né? Tinha pouco alimento ali, então eles eram poucos que conseguiam pegar e conseguiam sobreviver. Outra coisa, o mosquito também não tinha tanta proteína não e era tal. Tão proteico, né? Para os 6 primeiros dias iniciar, né? Então assim, é uma coisa que eu fiz, era muito novo, não sabia e tal.
Mas assim, esses erros que a gente está comentando aqui é justamente bom a gente falar, porque muita gente pode E hoje fazer, vocês têm a sorte de ter um pessoal assim, que nem eu e o nosso amigo Melk, de estar passando para vocês essas dicas primordiais no início da criação, para que não aconteça esses erros que aconteceu com a gente, né, Melk? Que assim, que a gente pode até pegar isso aí e usar como um artifício para a gente também utilizar na lavicultura, porque a questão de usar mosquito é um pouquinho complicado. E hoje, do Mas, jeito assim, que tá... Então assim, mas é possível também, porque assim, eu já vi algumas pessoas até comentarem que você pode pegar as cápsulas e colocar e deixar para Na secar. verdade, a gente faz algumas coisas assim, Então, desidratar assim, elas para desidratar, nascer. exatamente, porque aí quando você desidrata, você quando colocar na água e tiver contato, eles já automaticamente eles nascem. Então, assim, isso é uma questão que antigamente a gente não imaginava que poderia Futuramente fazer, a gente vai passar algum tipo de conteúdo ensinando a vocês como fazer alguns truques desse, de adquirir lavas de mosquito, adquirir lava de bloodworm, algumas dicas sobre criação e manejo de Daphne. A maioria do pessoal tem algum certo tipo de dificuldade e a gente vai passar algumas dicas e bastante conteúdo para vocês sobre alimentação viva. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi voltado para o pessoal aí que é iniciante, né, Mestre Melk? Tem mais alguma coisa? Deixe seu like aí e comente, porque através desses comentários a gente vai continuar melhorando o nosso canal. Porque, sinceramente, vou dizer a vocês, para fazer um vídeo é complicado. Exatamente. Tá dizendo pra Raila, a gente quebra a cabeça pra caramba pra fazer a edição e tudo mais. A gente tá tentando fazer tudo sozinho. Mas tá desenrolando, espero que vocês gostem. Se não estiver gostando, não tem problema não, pode deixar o dislike, mas deixa um comentário lá, porque a gente, através do comentário de vocês, a gente pode melhorar no próximo. Pode melhorar e passar o conteúdo que vocês querem ouvir, que vocês estão tendo problema. O nosso maior intuito aqui de ter criado o nosso canal, né, Mestre Melk, é ajudar o pessoal que tá começando agora, fazer uma coisa por vocês que a gente não teve no início da nossa criação. Exatamente. A gente naquela época era muito tido essa complicado, oportunidade, né? se tivesse tido a internet para ajudar, com certeza o resultado da gente seria um outro, melhor, né? Muito melhor. Enfim, então é isso aí. Né? Obrigado, Valeu, galera. Até mais aí. Fale desse tema aí que você estava querendo. Olá, criadores de todo o Brasil, eu me chamo Raila e estou hoje aqui para falar sobre alguns erros. Poxa, de todo o Brasil, hein? Chega! Cara, gira. Vamos lá, Fala aí. Olá, criador. Cadê meu negócio aí? É tudo prego, bicho. Ficou até alto. Vai. Vamos lá. Ficou pesado pra falar pra vocês? Não. Tá bom. Tá bom? Como é que tá a pegada? Tá massa? Tô treinando, pô. Você tá brincando, é? Treinando, miraninho. Tô não. Parei até de sair.